Muito boa noite. Como que tá todo mundo? Vai me contando aí como que vocês estão, como que foi a semana de vocês, quais foram os maiores desafios que já apareceram para vocês enquanto eu me apresento, tá? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Telles, sou profissional de saúde, sou terapeuta holística e já tirei essa dúvida sobre o holístico com vocês. Então, hoje eu mudei um pouquinho aqui o visual aqui, pegando aqui assim meus livros, a fotinha do meu neto, né? E hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre como que a terapia cura. Como foi a minha história com terapia que me fez me apaixonar por terapia e me tornar uma terapeuta. Então, eu passei por muitos problemas, por muitos desafios, e eu vou contar um pouco para vocês aqui, para vocês saberem como que a terapia é importante. Essa semana eu fiz até uma live em que eu falei, gente, vários artistas estão assumindo que estão fazendo terapia. Anitta, Ivete Sangalo, Luana Piovani, Camila Pitanga, Sandy, entre outras pessoas que estão fazendo, o Whindersson Nunes, várias pessoas que estão fazendo terapia, porque a terapia é importante. As pessoas estão descobrindo o valor da terapia. E é muito melhor você fazer uma terapia com aromaterapia, com cromoterapia, que são aromas, são, né, odores, que são cores, do que você fazer um tratamento com um médico em que você tem que tomar medicamentos. Então, a terapia está tendo um resultado muito grande. A terapia está tendo um avanço muito grande no nosso país. Em vários estados, a terapia é muito mais bem vista do que aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, e aqui a terapia ainda não é muito bem vista. As pessoas não acreditam muito nesse negócio de terapia. Agora que o SUS implementou a auriculoterapia, né, que a gente coloca aqui as sementinhas na orelha, então aí as pessoas estão começando a aceitar um pouquinho mais a auriculoterapia, mas tem muita dificuldade das pessoas aceitarem a aromaterapia, a cromoterapia, a aplicação de reiki, as terapias feitas à distância. Então, tudo isso ajuda muito as pessoas, e as pessoas estão travadas num conceito de que só é bom se tiver um remédio para tomar. Mas eu só vou conseguir dormir se eu tomar aquele remedinho da tarja preta. Não. Você só vai conseguir dormir bem se você fizer terapia, se você usar os óleos essenciais prescrito para você, que pelo um terapeuta, um bom terapeuta, lógico, e se você tiver com o seu interior com tudo organizado. Porque quanto mais você arruma do lado de dentro, mais você se organiza do lado de fora. Quem já ouviu essa frase? Isso aí tem vários posts, várias coisas na internet, no Facebook, no Google, no Pinterest, que fala isso. Quanto mais eu me organizo do lado de dentro, mais as coisas se organizam do lado de fora. E é exatamente isso. Ontem eu estava vendo uma pesquisa falando sobre enxaqueca, que as pessoas estão tendo cada vez mais enxaqueca. E quanto mais elas tomam remédio, mais a enxaqueca piora. O organismo vai se acostumando com o remédio e a enxaqueca vai piorando. Então, acho que em São Paulo, eles estão fazendo um estudo sobre a enxaqueca e estão testando um novo medicamento aí para enxaqueca. Estão fazendo terapia nos clientes com enxaqueca. Então, assim, é muito interessante também, vale a pena procurar. De repente, lá no Globoplay, vocês conseguem
assistir essa entrevista que passou na Jornal Nacional ontem. Então, vocês conseguem assistir essa entrevista sobre enxaqueca. Mas, voltando ao assunto de que a terapia cura, eu passei por momentos bem difíceis e eu não sabia que o que eu tinha era... Primeiro começou com depressão, depois veio ansiedade e, por fim, a crise de pânico. Eu não sabia disso. Eu comecei a tratar tudo com um médico, uma dor muito forte no peito, uma falta de ar. Eu só chorava. Eu me isolava de todo mundo. Eu cheguei ao ponto de ficar 2 dias trancada dentro do quarto, com tudo fechado, né? Minha janela é de madeira. Então o quarto fica completamente escuro. Ficar 2 dias deitada ali, morrendo de enxaqueca, sem querer comer, sem querer beber nada, sem querer sair, sem querer falar com ninguém, e tendo que trabalhar, tendo que olhar filho pequeno, tendo casa para arrumar, tendo roupa para lavar. Quer dizer, eu tinha todas as minhas tarefas para fazer, mas eu não conseguia fazer nada, porque eu tinha que estar isolada, eu queria ficar longe de todo mundo. Então, dessa enxaqueca começou a vir as insônias, o que aumentava mais ainda a enxaqueca, porque eu não dormia bem. Aí eu comecei a reparar que o meu intestino, nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então, se o seu intestino não funciona bem, a cabeça também não está funcionando bem. Uma coisa está ligada à outra. Então, aí eu comecei a reparar que o meu intestino também não estava funcionando bem. Ele funcionava quando ele queria. Quando, na verdade, o intestino, se você come todos os dias, você tem que fazer suas necessidades todos os dias. É a lógica, né? Você comeu, você tem que descomer, né? Como a gente fala, descomer, né? Mas, então você começa a prestar atenção. Isso tudo eu só prestei atenção depois que eu comecei a fazer terapia e comecei a entender como tudo funciona. Porque a terapia holística, ela trata o indivíduo como um todo. Ela trata o corpo, a mente e o espírito. Então, ele trata a gente como um todo. Fui ao médico, fui ao neurologista, a neurologista me passou uma série de exames. Olha, você tem um caroço na cabeça e tal. Bem, foram aí vários problemas, me deixou mais nervosa ainda, eu mesmo que eu não dormia, eu tinha medo de dormir e não acordar mais. Vieram as dores no peito, a falta de ar. Era deitar para tentar dormir, já não vinha mais a enxaqueca, porque eu tomava um remédio controlado para enxaqueca. Mas vieram a falta de ar, vieram as dores no peito. Era tanta dor no peito que quando eu deitava, era aquela pontada, parecia que eu estava levando uma facada no peito. Aí eu tinha que sentar, respirar fundo, me acalmar, aí eu deitava. Passava 5 minutos, começava a dor de novo. Eu tinha que sentar. A maioria das vezes eu passava a noite inteira sentada. Às vezes eu não aguentava ficar na cama, eu vinha sentar no sofá. Às vezes eu sentava no chão. Até que eu comecei, durante a noite, já que eu não dormia, todo mundo ia dormir, e eu não conseguia dormir, eu comecei a limpar casa. Eu passava a noite limpando o armário da cozinha, lavando banheiro, lavando roupa, passando roupa. Era a hora em que eu me sentia, porque estava todo mundo dormindo, ninguém ia falar comigo. Então era a hora que eu ia fazer as coisas, porque eu não conseguia dormir. E eu tinha que ter um jeito de controlar aquela dor que eu estava sentindo. O que aconteceu? Fui para o cardiologista. Fui procurar até Dr. Sérgio, um beijo para o senhor, Dr. Sérgio Gomes.
que é meu cardiologista, é da minha mãe, agora é da minha tia, é da minha filha, é do meu genro. Quer dizer, ele virou o cardiologista da família inteira. Então, fui pro Dr. Sérgio, né? Ele me passou, assim, uma série de exames. E, no final das contas, ele olhou para mim, ele riu, ele falou, você não tem nada. Você pode fazer seus exercícios, você vai, procura, se você não gosta de academia, procura uma hidroginástica, ou vai fazer uma caminhada, vai fazer exercício ao ar livre, pega sol, anda descalço, põe o pé na terra, se conecta com a terra. Aí eu comecei a entender como eu confio muito nesse médico, né, no Dr. Sérgio, e eu comecei a ter um outro olhar para essas coisas. Mexendo na internet, eu descobri o Reiki. Aí fui fazer curso de Reiki, fui aprender a meditar, fui aprender a fazer as meditações do Reiki, né? Aprender o Shukurei, aprender as outras, né? Não adianta também ficar falando de Reiki, porque quem não conhece Reiki vai achar até que eu tô até xingando alguém, né? Fiz Reiki durante um tempo. Depois do Reiki, eu conheci a Marcela Navarrete. O Reiki eu fiz com... agora eu não vou lembrar o nome dele. Depois do Reiki, eu conheci a Marcela Navarrete, que é mentora, terapeuta mentora. Ela falando sobre os óleos essenciais, sobre aromaterapia. Aí eu comecei a me interessar. E ela dá muitos cursos. Então eu comecei a estudar com ela aromaterapia. Aí fui estudando aromaterapia, fui me aprofundando e fui me apaixonando pela aromaterapia. Você não sabe o que cada aroma pode curar de doença. Às vezes o que você tá no físico, não é o físico que tá doente. É o seu mental que tá doente, ou o seu espiritual que tá doente, e o teu corpo físico, ele já tá gritando, pedindo socorro. Quando o negócio chega no físico, é porque ele já tá pedindo socorro. Aí eu conheci a Silvia Mobile, que trata de cromoterapia. Aí fui estudar com a Silvia, fazer curso de cromoterapia, aprender tudo sobre cromoterapia, como que a cromoterapia, as cores influenciam no nosso dia a dia, né? Que cada cor tá alinhada com cada chakra nosso que trabalha exatamente, o Reiki trabalha com os chakras, né? Temos o chakra cardíaco, temos o laríngeo, temos o terceiro olho, né? A gente chakra coronário, a gente chama de terceiro olho. Temos o chakra umbilical, o sacral. Então, são 7 chakras, são 7 cores. E tudo, uma terapia complementa a outra. Então, a cromoterapia complementa o Reiki, porque as cores têm a ver com as cores dos chakras. Para você meditar é ótimo. Para você fazer uma sessão de cromoterapia com o cliente deitado numa maca, ouvindo uma meditação, ouvindo uma música de Reiki, é maravilhoso, é super relaxante. Aí você entra com a aromaterapia, coloca o cliente ou você mesmo com um escaldapé, uma água bem quentinha, com aroma bom, com aquela música gostosa, com aquelas luzes. Então, assim, tudo é um conjunto, e um conjunto que tem um resultado maravilhoso. Então, eu faço, assim que eu acordo, né? Eu tomo meu suco detox, vou fazer minha meditação. Aí são 45 minutos de meditação. Saio para minha caminhada, tá? 1 hora de caminhada.
Depois eu vou trabalhar, tomar meu café da manhã e trabalhar. Às vezes eu nem tomo café da manhã, porque o suco detox, ele já me satisfaz assim a parte da manhã, que é uma beleza. Mas o que eu queria contar para vocês, né, como a terapia me curou. As terapias em si, depois disso, ainda fui com a Lirane aprender auriculoterapia e agora eu estou aprendendo a laser terapia, tá? Com essas terapias todas, trabalhando a parte natural das coisas, eu consegui sair dos remédios controlados. Hoje, posso dizer que eu não tomo mais remédios controlados. Eu ontem estava muito ansiosa, muito nervosa com uma situação que tinha acontecido. E eu cheguei em casa, parei, pensei, falei, não, eu preciso de um óleo que me traga foco, concentração, que me traga lucidez, que me faça pôr os pés no chão para me tomar uma atitude certa. E fiz a minha combinação de óleos, inalei 3 vezes, respiração pausada, respiração de 4 tempos, que a gente também ensina esses tipos de respiração em cada atendimento. E eu fui me acalmando e dormi. Única coisa que a gente, às vezes, na terapia, a gente orienta o paciente ou o cliente a usar, a ingerir, às vezes é um chá. Eu gosto muito, parei de jantar, desde que eu estava nessas crises que eu comecei as terapias. Cortei alimentos à noite é só chá. Chá de capim-limão, chá de erva cidreira, chá de hortelã, chá de maçã, maçã com canela, chá de flores. Então, cada dia é um chá diferente. Então, eu tenho ali minha caixa de chá, mas eu prefiro o chá de natural. Tá? Trouxe da casa da minha mãe muito capim-limão. Então, eu boto para desidratar o capim-limão. Depois eu deixo ele todo cortadinho, pequenininho, já no ponto de botar a porção no meu bolinho e fazer meu chá. A quantidade já certa, eu já sei. Só em pegar assim, eu já sei a quantidade certa já. De tanto que eu já acostumei fazer. Ou você pode misturar, né, capim-limão com erva cidreira. Lembrando que tudo em excesso faz mal, tá? Teve uma aí que falou assim, nossa, eu tomei chá de capim-limão pra caramba. Nossa, mas não dormi. Falei, gente, mas capim-limão é tão relaxante. E com esse friozinho, tomar à noite é tão bom. Ah, mas eu tomei quase 1 litro. Eu falei, à noite. Ela passei a noite toda fazendo xixi. Falei, minha filha, mesmo se não fosse chá, se fosse água, se tomasse 1 litro de água, você também não iria dormir. Você iria fazer xixi a noite toda. Gente, lembrando que nada em excesso é bom, mesmo que seja uma coisa natural. Água a gente bebe no decorrer do dia. À noite a gente diminui a quantidade de água justamente para não interferir, ainda mais com esse tempo frio. Tempo frio já dá muita vontade de urinar. Se você bebe muito líquido à noite, com certeza você vai urinar mais. Por quê? Porque você não está transpirando, você não está suando para expor esse líquido. Sua pele não transpira por causa do frio. Então, o líquido sai todo pela urina. Então, lógico que se você tomar muito líquido, você vai urinar muito mais, né? Então, vamos ter uma coerência aí sobre as coisas. E modifiquei a alimentação. Modifiquei, não por... Lógico que eu tenho minha amiga lá, que é nutricionista, e a gente está em acordo, né? Alguns clientes dela, ela manda para mim, para poder fazer a auriculoterapia neurofisiológica, que a gente faz para emagrecimento. Ela passa lá a dieta para o paciente, eu complemento com as sementes nos pontos estratégicos da auriculoterapia neurofisiológica, e a gente faz esse trabalho em conjunto. Mas, tirando isso, antes de eu ter essa parceria com esta colega,
eu comecei a tirar algumas coisas da alimentação e vi que aquilo me prejudicava. Ai, o dia que eu comi mais pão, me deu mais dor de estômago. Então, vamos diminuir o pão até cortar o pão a zero. Aí eu tomei refrigerante. Minha barriga tá um acúmulo de gases. Tô com a barriga inchada. Por que refrigerante? O que tem de bom no refrigerante? Me diz. Um xarope cheio de açúcar, cheio de corante, cheio de conservante. Qual a finalidade do refrigerante? Nenhuma. Então, tá? As empresas de refrigerante que me desculpem, mas é verdade, né? Principalmente que faz mal para estômago, faz mal para diabético, faz mal para hipertenso, para cardíaco, principalmente refrigerante à base de cola, tá? Coca-Cola, refrigerante preto. Acho que o único refrigerante preto que não faz mal para o coração é o Mineirinho, porque ele é feito de chapéu de couro, mas ele libera muita urina. Então tem que ter cuidado aí também as pessoas hipertensas, porque pode perder muito sódio também pela urina e baixar demais a pressão. Então, quer dizer, são pequenos detalhes em que, se você for observar no seu dia a dia, você já pode mudar. Aí eu comecei a evitar as frituras. Eu só comia feijão se tivesse aquele feijãozinho carregado. Você bota ali aquele monte de coisinha gostosa no feijão, fica uma delícia, fica. Mas o seu fígado, o teu estômago, as suas artérias agradecem quando você tira eles. Não digo tirar de vez, gente, não precisa tirar de vez, não precisa ser radical. Vou falar que nem o Dr. Sérgio Gomes lá fala, o cardiologista. Não precisa tirar tudo. É só não comer todo dia. Não vou comer, não vou comer, não vou comer. Olha, hoje faz porque hoje eu vou comer. Senta e come. Come com vontade. Matou a vontade? Pronto. Vai levar mais 15 dias para você ter vontade de comer alguma coisa diferente. Mesma coisa são os embutidos. Linguiça, salsicha, mortadela, presunto, apresuntado. O que de bom tem nisso tudo? Nem o preço, porque antigamente era barato, né? Salsicha era barato, linguiça era barato. Mas hoje em dia nem barato é. Então, aí você para pensar. O que tem nisso tudo? Ali vem um monte de corante, um monte de conservante. Tem umas que é sal puro. Eu sei porque de vez em quando eu como uma linguicinha, né? Tem umas que é sal puro. Você bota ela para ferver, corta, quando você põe na boca, falando, gente, só tem sal, não tem gosto de nada. Bacon, linguiça, salsicha, mortadela, presunto, apresuntado. Gente, até os queijos de hoje em dia não são mais feitos diretamente com o leite. Então, a gente tem que ter muito cuidado na parte da alimentação. Quer ver eu ter uma enxaqueca horrorosa? Queijo amarelo. Comer queijo amarelo pode ser qualquer marca. A enxaqueca vem com tudo. Ah, mas é porque você sabe, né? Que você tá comendo queijo amarelo, aí você sente enxaqueca. Mesmo que você faça um sanduíche e me dê ali no meio do meu sanduíche um pedacinho escondido. Daqui a pouco eu vou estar gritando, gente, dor de cabeça. Então, você começa a conhecer o seu corpo. Você começa a conhecer o seu corpo. Eu comecei a prestar atenção na alimentação, fui modificando a alimentação por ordem médica. Fui fazendo caminhada, fui fazendo exercício e com isso eu fui conseguindo manter um equilíbrio durante a semana, de eu conseguir dormir um pouco melhor. Aí vem outra questão. Eu estava acima do peso. Então, não há pé que aguente, não há joelho que aguente. Aí começa a intenção de emagrecer. Na intenção de emagrecer,
nós vamos para a auriculoterapia neurofisiológica, onde nós temos os pontos exatos para emagrecer. Então, aí eu comecei a tratar a auriculoterapia neurofisiológica, continuei a caminhada, só aumentei o trajeto, modifiquei mais ainda com a orientação dessa colega nutricionista a alimentação, retirei algumas coisas, passei a começar o dia com o suco detox, aumentando a caminhada, modificando a alimentação, fazendo a meditação, fazendo a inalação dos olhos, tomando chá à noite, meu intestino voltou a funcionar todos os dias, eu consigo dormir melhor, eu consigo fazer todas as minhas atividades durante o dia sem ter nenhum problema e já perdi 12 quilos. Sem ficar toda flácida, toda pelancuda, né? Pois de camisetinha eu vou mostrar pra vocês que eu não tô pelancuda não, tá, gente? É porque tá muito frio, tem que ser blusinha de manga mesmo. Mas, desculpa, o que acontece? Voltando lá às terapias, né? Senão, de um assunto eu pulo para outro e a gente acaba se perdendo. Então, o que acontece? Você começa a conciliar uma terapia com a outra e você vai achando os resultados. Eu parei com as tremedeiras, com as dores no peito, com o arrumar casa à noite, que era a única hora que estava todo mundo dormindo e eu podia ficar dentro de casa sem ninguém falar comigo, né? Imagina, 4 filhos dentro de casa, era muita gente falando, né? Então, assim, no trabalho era uma coisa horrível, eu não queria mais ficar no meu setor de trabalho, porque era muita gente trabalhando junto, e só mulher, né? Acho que lá são 9 mulheres e um homem, isso só num setor, fora os outros, e é um falatório de fora os pacientes que já chegam também falando, né, direto. Então eu não queria mais ficar, eu não queria trabalhar, tinha dia que eu não queria sair de casa para trabalhar. Aí eu comecei, coisa que eu nunca fiz em mais de 20 anos de profissão, eu comecei a faltar trabalho, para não ter que ouvir a voz de ninguém, para não ter que ouvir ninguém a falar. Tudo isso por quê? Por causa do estresse. Aí depois veio a depressão, que eu fiquei trancada dentro do quarto, e as crises de pânico, que foram essas dores no peito e a falta de ar muito grande. E eu tive que sair disso tudo devido a problemas de saúde na família, ou você encara ou você morre junto, né? Então, ó, tô precisando agora de você e você vai ter que fazer. Então, você tem que tirar força de onde você não tem e encarar tudo. E assim eu fiz. Sem contar que estava passando por outros problemas também. Problemas na minha casa, problemas com o meu companheiro, meu marido. Quer dizer, um problema vai puxando o outro, porque também ninguém aguenta. Porque as pessoas que estão perto de você, as pessoas também começam a adoecer. Porque não tinha mais diálogo. O diálogo se desfez. A pessoa ficava falando sozinha porque eu não queria falar, eu não queria responder, eu não queria ouvir. Então, você tá doente, você acaba adoecendo todo mundo. E na terapia, eu descobri que eu tinha um problema de criança interior muito grave. Um trauma que eu vivi lá na infância e que estava me fazendo mal. Então, eu fui tratar este trauma da criança interior e nesse trauma que eu liberei para poder conseguir, nas terapias, com os óleos essenciais, com a ajuda da mentora, eu fui trabalhando esses traumas com escrita terapêutica, com meditação, com uso, inalação consciente, com uso de óleos essenciais. Fiz o meu Rolon, usava. Então, quando eu começava a ver que eu estava entrando em crise, eu passava o Rolonzinho. E cuidando com as terapias
para não entrar em crise. Então, é assim, todo um trabalho em conjunto. Às vezes eu botava alguma resposta para ela aqui, porque ela também não é daqui, gente, ela é do Mato Grosso, conheci ela pela internet. Botava alguma coisa e ela já sabia que eu não estava bem. Às vezes, um jeito de eu responder ela já sabia que eu não estava bem. E até hoje, nos cursos que eu faço com ela já sente logo que eu não estou bem ou que eu estou bem, né? E a gente geralmente cita muito isso, como que a gente passa a conhecer as pessoas. Então, até os meus clientes online, o jeito que eles falam comigo na mensagem, eu já sei se ele está bem ou não. Ele não precisa me dizer assim, olha, eu não estou bem. O jeito dele botar o bom dia ou boa tarde, quando que é a nossa sessão, quando que a gente pode marcar, o jeito que ele coloca ali, eu já sei que ele não está bem. Porque a gente passa a conhecer as pessoas. Porque toda vez que a gente... Eu achei muito estranho no início, quando eu comecei a fazer as terapias, que me chamavam e perguntavam coisas que eu achava que... A terapia? Eu vou fazer terapia para cuidar de enxaqueca? Por que ela quer saber se eu vou no banheiro fazer cocô? Nossa, mas eu vou tratar a enxaqueca. Por que ela quer saber do meu ciclo menstrual? Por que ela quer saber quantos dias eu fico menstruada no mês? Mas tudo tem uma razão, tudo tem uma finalidade. Então, quando a gente começa a entender isso tudo, né, que às vezes eu pergunto para algumas clientes, as clientes respondem meio assim, eu falei, olha, tudo tem um motivo. Eu tenho que saber exatamente como o seu corpo funciona, porque o seu corpo vai me dizer como está a sua mente. Se o seu corpo não funciona direito, a sua mente não está funcionando direito. Aí, a partir da onde você tem o problema no corpo, se é no abdômen distendido, na prisão de ventre, se é no ciclo menstrual irregular, se é na dor nos ombros, se é o problema dos joelhos, se é o problema dos pés. É exatamente aí é que eu vou descobrir qual o problema que você tem psicológico. Qual é o tipo de trauma? Se é uma criança inferior, se é um problema de ancestralidade, se você teve algum problema com sua mãe ou com seu pai, ou se você está repetindo o padrão. Olha, eu estou repetindo isso porque minha mãe viveu isso, minha avó viveu isso, minha bisavó viveu isso, minha tataravó viveu isso. Então, tudo é um trabalho conjunto. E eu só descobri isso tudo quando eu fui cuidar de mim. Então, quando eu fui cuidar do meu corpo físico, que estava dando sinais de desgaste, sinais de cansaço, sinais de doença, eu descobri que o meu corpo físico não tinha doença nenhuma. O que tinha doença era o meu mental, era o meu psicológico e o meu espiritual. Então, com a meditação, com o reiki, com a cromoterapia, eu ajudei muito a tratar o meu espiritual. Com a cromoterapia, a auriculoterapia e a aromaterapia, eu ajudei a tratar o meu mental. E eu nunca mais larguei as terapias. Então, às vezes, as pessoas estão perto de mim e começam a reclamar de uma dor e tal. Aí eu fico, tem hora que eu fico me segurando, né? Mas tem hora que eu não aguento. Aí eu vou dar uma cutucada. Mas como que é a sua dor? Tá? Como que você dorme? Ah, mas eu durmo bem. Tomo um remedinho às 8, 9 horas e eu já tô dormindo, só acordo de manhã. Ah, tá. Então você não dorme. Primeiro que remédio controlado é assim, como que eu vou dizer? Remédio para fazer dormir. Vamos lá. Vamos tirar o remédio controlado, porque tem remédio controlado para vários problemas, tá? Vamos falar de remédio para dormir. Voltando antes do remédio para dormir, você sabia que as nossas memórias só são feitas durante o sono?
tudo que você aprendeu durante o dia. Por isso que dizem que os adolescentes têm muito sono e gostam de dormir mais. Ah, meu filho é adolescente e gosta de dormir até 10, 11 horas da manhã. Deixa ele dormir. Porque tudo que ele aprendeu na escola, vendo na televisão, vendo na internet, lógico que tem coisas que você não vai deixar ele ver, né? A gente tenta botar coisas saudáveis para os jovens hoje em dia, mas tá meio difícil, né? Mas tudo o que ele aprendeu durante o dia, ele vai metabolizar no cérebro dele à noite. Então, as suas lembranças vão ser construídas durante a noite. Por isso que você precisa dormir bem. Ponto. Aí entra os remédios controlados. Qual a função do remédio controlado? Você não está conseguindo dormir. Você toma um remédio. Tomei meu comprimidinho. Vamos tomar meu comprimidinho. Tomei meu comprimidinho. Pronto. Daqui a 1 hora eu tô apagada dormindo. Só que o remédio, ele não faz só você dormir. Ele para a função do seu cérebro. Ele estagna o seu cérebro. O seu cérebro vai ficar ali parado. Aí, daqui a 5, 6 horas, o efeito dele acaba, seu cérebro começa. Só que você já passou aquele horário do sono de formar as lembranças. Então, você não formou lembrança nenhuma. Por isso que hoje em dia é tão comum as pessoas estarem esquecidas. Ué, você me mostrou isso? Não acredito. Quando que você me mostrou isso? Mas por que que ela não sabe? Porque ela toma remédio para dormir. E o número de pessoas que tomam remédio para dormir está cada vez maior. Isso é um alerta muito grande da OMS, Organização Mundial da Saúde, porque isso vai avançar muito os casos de Alzheimer. Quantas pessoas mais novas tendo Alzheimer, quando na verdade o Alzheimer só dava lá depois dos 60, 70 anos. Já vi casos de gente com Alzheimer dar os primeiros sintomas de Alzheimer aos 40, 45 anos. A gente está vendo muito isso. Por quê? Uso excessivo de remédios controlados. Então você não tem memória, você começa a não fazer novas memórias e você só começa a lembrar das memórias do passado. Essa é a característica do Alzheimer. O Alzheimer, ele vai esquecendo, até ele esquecer quem ele é, como que ele come. Você tem que lembrar, quem tem Alzheimer, como que mastiga, como que engole. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. O uso, tudo em excesso faz mal. Tanto que os bons cardiologistas não deixam os clientes ficarem com os mesmos remédios durante muito tempo. Eles pedem, olha, você vai tomar esse remédio durante tanto tempo e vai voltar aqui. Você pode ver que quando voltar, mesmo que o remédio esteja te fazendo bem, ele vai querer trocar. Para quê? Para quê? Para o seu organismo não acostumar com aquela medicação. Senão, seu organismo acostuma com aquela medicação, daqui a pouco ele não faz mais efeito e você tem que acrescentar um outro. Aí, em vez de um remédio, você vai tomar 2. De 2, você vai tomar 4. E assim por diante. Então, eu peço aos meus clientes, sempre falo isso, a importância de você estar com os seus exames em dia, com a sua consulta médica em dia. As mulheres com os seus exames ginecológicos em dia. Vamos saber dos hormônios, vamos saber como que está seu ciclo menstrual, vamos fazer o preventivo. Homens, vamos fazer o exame de próstata, vamos fazer os testes de hormônio, vamos fazer exames do coração, vamos ver quem está acima do peso e quem não está.
Tem a auriculoterapia neurofisiológica, que a gente coloca as sementinhas em pontos estratégicos para emagrecimento, para vício, para dores crônicas. Então, com a auriculoterapia, a gente consegue trabalhar isso tudo. A aromoterapia, ela vai fazer você liberar essas emoções que estão guardadas dentro de você e você vai descobrir aonde foi o seu trauma para você cuidar do seu trauma. A gente só vai te direcionando e você faz as suas descobertas sozinha. A gente vai te orientando. Eu sempre digo assim, porque eu não vou fazer nada, quem faz é você. Eu vou te orientar. Olha, você, tal óleo, você teve mais resistência, mas vamos trabalhar esse óleo. O que esse óleo te remete? O que você sente quando inala esse óleo? Vamos fazer uma meditação. Vamos fazer uma escrita terapêutica. Coloca tudo no papel, escreve mesmo, sem medo. E ali nós vamos descobrindo muita coisa. Quando você coloca aquilo tudo no papel, não é o que eu quero ler. Às vezes eu nem leio. A pessoa botou tudo no papel. Bota sem filtro. Escreve tudo. Escreve. Quer xingar fulano daquele nome feio? Xinga. Bota lá um palavrão com letras garrafais. Quer mandar ciclano catar coquinho? Vai catar coquinho. Com letras bem grandes, bota colorido, pinta. Quando acabar, você rasga, você amassa, você põe fogo, você joga fora. Aquele sentimento parece que foi junto. Isso a gente chama de escrita terapêutica. É a mesma coisa a mandala dos sonhos. Às vezes a pessoa está sem esperança nenhuma. Não, vamos montar uma mandala dos sonhos. As pessoas ficam meio perdidas. Pega uma folha de papel, você é o centro da folha. Põe uma foto sua, se não tiver uma foto sua, faz um desenho do bonequinho, ou cola um bonequinho que você acha que te represente, alguma coisa que te represente, e começa a colocar em volta todos os sonhos que você tem. Uma viagem, de ter um carro, de ter uma casa. A gente fala mandala dos sonhos. Eu tenho a minha, não sei se dá para ver, lá no canto. Olha lá, minha mandala dos sonhos está lá, perto da minha janela. Lá tá minha mandala dos sonhos. E eu já andei trocando, né? Eu com a minha mentora lá, Marcela Navarrete, em dezembro, nosso grupo, nós fizemos a mandala dos sonhos para esse ano. Só que eu já refiz a minha. Até falei com ela. Eu falei, olha, eu vou ter que refazer minha mandala dos sonhos. Porque a metade da minha mandala eu já realizei. Que eu queria viajar, eu queria fazer obra na minha casa, eu queria trocar de emprego. Então, a metade eu já realizei. Então eu tive que fazer outra mandala, né? Lógico que sonhos a gente sempre tem. Por mais que você realiza um, mas aparece outros. E aquele um chama outros. Então, assim, você vai aumentando, não, né? Você vai renovando a sua mandala. E eu já renovei a minha. E espero que em dezembro a gente renove novamente, porque eu botei ali uns sonhos bem, bem legais que eu tô querendo realizar. E se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou realizar. Minha mandala vai estar, eu vou ter que fazer outra. Aí eu vou fazer gravando para mostrar para vocês como que é fácil de fazer a mandala dos sonhos. É simples e é uma coisa que você vai guardar e você vai estar sempre olhando e mentalizando. E toda vez que você olhar aquilo, que você ficar mentalizando ali, o carro dos meus sonhos, a viagem dos meus sonhos, você está atraindo. Tudo que você pensa, você atrai. Então, por isso que eu falo sempre que o pensamento da gente é a melhor e maior ferramenta que nós temos. Para alguns é pior, né? Que é aquela pessoa negativa, que tudo dá não, tudo não, tudo não, tudo não, né?
É uma laranja podre num cesto que estraga todas as outras? Pois é, eu era assim antes da terapia. Antes da terapia. Quando eu chegava no trabalho, todo mundo já ficava já naquela agitação, todo mundo já ficava agitado, todo mundo já ficava eufórico. Mas não era agitado, eufórico de felicidade por estar me vendo, não. É porque sabia que eu ia arrumar confusão. Sabia que eu ia querer vir embora, largar o expediente no meio. Porque queriam fugir de perto de mim. Essa é a verdade, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia as coisas são bem diferentes. Por quê? Porque eu passei a olhar para mim, eu passei a me tratar. Hoje em dia as pessoas entram na minha casa e falam assim, nossa, eu não tenho vontade de sair daqui. Nossa, mas que casa gostosa, que casa aconchegante. Dá vontade de ficar aqui. Meu filho tinha uma namorada que falava assim, gente, eu entro nessa casa, me dá uma paz tão grande que eu não tenho vontade de ir embora. Eu me sinto leve, eu saio daqui leve, como uma pluma. Mas por quê? Porque a casa está energizada. A casa está energizada. Minha garrafa de água está energizada, né? Porque a gente também trabalha com radiestesia. Radiestesia, esse gráfico aqui, energizar a água. Minha água fica energizada. A minha garrafa de água fica ali em cima. Eu só bebo água dessa garrafa, porque eu não bebo água gelada. Não bebo nada gelado. Outra coisa, gente, que já ia esquecendo de falar para vocês. Já ia esquecendo disso. Não bebo mais água gelada. Água gelada cria barriga. E bebida alcoólica. Não estou dizendo para todo mundo, olha, gente, pare de beber, não tome um chopinho, não tome um vinho. Não. Só que eu tomava minha cervejinha todo final de semana e remédio controlado à noite. Eu parei com bebida alcoólica. Não vou dizer para você que eu não tomo. De vez em quando, em uma festa aqui ou outra ali, eu tomo uma cervejinha ou um vinho, mas moderadamente. 2 copos para mim tá bom. Para quem bebia uma caixa, né? Foi uma mudança bem radical. E água gelada eu não tomo mais. Eu só tomo agora água natural, primeiro, que é para tratar aqui do meu chakra laríngeo, porque minha laringe agradece não tomar o gelado, né? Ela agradece, que gelado só faz mal. E, assim, você quando começa a tratar tudo, a tratar o corpo, a mente, o espírito, você vê um resultado, você fica tão admirada com os resultados que isso tudo pode te dar, que você, por mais que você tente explicar, as pessoas não entendem. Eu tô com uma situação agora que uma pessoa da família estava, né, com um problema de circulação e tal, e eu faço os produtos terapêuticos, né, tá até aqui na minha frente um bocado de produtos prontos para embalar para entrega. E eu fiz o escaldapé, eu fiz um óleo próprio para passar nas pernas, para tirar as dores da perna, para ativar a circulação. Lembrando que massagear a perna com formação de trombos, por isso que eu falo que é importante ter os exames. Massagear a perna com formação de trombos não pode, é uma massagem leve, porque você pode soltar um trombo daquele, e um trombo daquele pode vir a ter uma embolia pulmonar, a ter uma série de agravamentos. Então você massageia levemente, com movimentos suaves, sempre de baixo para cima, tá? E essa pessoa sentiu grande melhora nas dores da perna. Porque eu já tinha feito esse trabalho com 2 clientes antes,
Só que esses 2 clientes não tinham esse problema de trombos. Não, era só dores nas pernas, dores musculares. E era dor muscular e o outro era varize. Tinha muita varize e dava dor. Então fazia o escaldapé, fazia as massagens e melhorou muito. Então quando eu tive esse parente aí, essa parente com esse problema, eu fiz o escaldapé, fiz a massagem suave, mesmo a gente não tendo ainda o exame que comprovasse, mas estava visível ali que ele tinha um problema circulatório. Eu fiz a massagem bem de leve mesmo, porque ela estava com muita dor nas pernas, que a gente chama de membros inferiores. E fiz a massagem e ela sentiu que as pernas melhoraram bastante a dor. Foi ao médico, fez o exame, constatou lá a formação dos trombos, os problemas circulatórios, já começou o tratamento e tal, mas continua passando a combinação, né? A sinergia, a gente fala sinergia, que é a combinação de óleos essenciais, continua passando a combinação de óleos essenciais nas pernas, continua fazendo o escaldapé, dando sequência a esse tratamento coadjuvante, né? Que o angiologista passou, o tratamento tradicional, e a gente vai tratar com terapia natural, para ajudar nesse trabalho com o terapeuta, com o angiologista, né? Então, tudo é um trabalho em conjunto. Só que a gente também tem que trabalhar a cabeça. Porque as crenças limitantes, quando você coloca, não, mas isso não faz bem. Olha, porque minha mãe fez isso e isso não fazia bem. Olha, leite com manga é um veneno. Isso são crenças limitantes. Isso foi história que inventaram lá no tempo dos escravos. Uma coisa que não tem nada a ver. Isso são coisas que te limitam. Então, quando você não se abre para o novo, são coisas que te limitam. Então, a gente chama isso de crenças limitantes. Então, você tem que se abrir para o novo, para uma nova ideia, para uma nova postura, porque as coisas estão em constante movimento, o mundo está em constante movimento. Enquanto a gente está conversando aqui, o mundo já está lá dando as suas voltinhas. Ele não para, nada para. O ar está sempre em movimento, então está tudo em constante movimento. Então a gente também não pode parar, nossa mente não pode parar. Nós temos que estar sempre em constante movimento, aprendendo sempre coisas novas com o novo. E o que é novo no momento que está aí fazendo a revolução, né? São as terapias. Os tipos de terapias que têm acontecido, que têm aparecido. São terapias novas, são coisas naturais, coisas que, se você fizer, você não sentiu benefício nenhum, mas às vezes quem está de fora viu o benefício. Mesmo que não te traga benefício, mal também não vai fazer. Então, a terapia com aroma, com cores, a meditação, tudo isso é um auxílio que te dá para o tratamento que você já faz medicamentoso. Então, eu tenho lá minha mãe lá que faz o tratamento dela com cardiologista, toma um catatal de remédio, mas ela usa os óleos essenciais. Ela tem um vaporizador dela na beira da cama, que na hora de dormir ela põe lá as gotinhas de óleo dela no vaporizador, para o cheiro ficar no aroma, para ela poder dormir bem, ter uma noite de sono tranquila, relaxada, não sentir dor. Ela bota as sementinhas dela na orelha, ela faz a auriculoterapia para as dores da coluna, para as dores das pernas, para o coração, para o fígado. Então, quer dizer, mas para ela é mais fácil, né? Porque ela é filha de terapeuta. Mas mesmo que não fosse, mesmo que ela não fosse minha mãe, eu iria levar ela para fazer terapia, porque eu vi resultado comigo, eu fazendo.
mesmo que eu não tivesse feito, me aperfeiçoado em ser terapeuta, eu levaria ela para fazer porque eu vi os resultados. Eu era uma pessoa em que todo mundo considerava uma pessoa insuportável. Ninguém gostava de ficar perto de mim. Eu era eu acho que tem algumas pessoas que ainda me consideram, né, insuportável, né? Porque de vez em quando eu dava crises, do nada eu desmaiava, puf, caía dura. O pessoal ficava apavorado. Mas tudo era da crise de pânico. A crise de pânico, ela fez a minha vida virar de cabeça para baixo. Eu estava me sentindo um morcego que ficava de cabeça para baixo o tempo todo, só virava ao contrário para poder cagar. É só isso. Eu me sentia assim o tempo inteiro, um morcego. Porque minha vida estava de cabeça para baixo. E eu só achei o eixo. Só me centrei, só achei o meu caminho depois que eu entrei para a terapia. Depois que eu comecei a fazer terapia. Então eu fui curar minha alma, minha mente, meu corpo, meu espírito, tudo com a terapia. E foi a melhor coisa que eu fiz. Abandonei os vícios, abandonei os controlados, os remédios controlados, coisas que não recomendo, né? Quem trabalha em unidade de saúde sabe, né? Que tem aqueles clientes que você fala assim, aquelezinho ali chegou, já sei o que ele quer. Aí para se ver livre dele, você vai lá, pede o médico um remédio, o médico vai e prescreve logo lá uma receitinha azul, você dá na mão dele, ele sai feliz, como se ganhasse um pacotinho de doce. Ganhei um saquinho de bala e foi embora feliz da vida. Tadinho dele. Quando ele chegar agora, você, ao invés de liberar a receitinha azul, você chama ele para conversar. Escuta o problema que ele está passando. Escuta quais são as queixas dele. Às vezes, ele foi ali nem tanto para buscar receita, foi para procurar alguém que escute ele. Eu sei que eu trabalho em unidade de saúde e às vezes os clientes chegam, os pacientes, né? Chegam e a maioria quer conversar. Tem uns que sentam e fica conversando, que se decorda, você não faz mais nada o dia inteiro. Você só fica ali conversando. Gente, mas isso é a válvula de escape dele. É a terapia dele. Parece que fulano não tem nada em casa, fulano chega aqui e só quer conversar. Deixar ficar conversando o dia inteiro, fulano é chato. Não, fulano não é chato. Só dele tá ali querendo falar, você já percebe que ele não está bem. Então, mesma coisa, essa semana eu tive 2 pacientes, né? Um rapaz que eu estava chegando para trabalhar. Ele, quando ele me viu, ele estava aguardando, tinha uma filinha assim, aguardando para entrar na unidade de saúde. Ele saiu da fila, ele veio correndo me abraçar. Ficou todo mundo olhando, assim, assustado. Aí ele me abraçou, eu abracei ele, fiquei abraçada com ele um tempo. Abracei, apertado ele. Aí eu falei, o que houve com você? Ele, olha, minha amiga, tô passando por uma situação. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, quando abrir, você resolve o que você tem que resolver e vai lá em cima na minha sala conversar um pouquinho comigo. Na verdade, ele tinha ido lá para marcar uma consulta. E ele saiu de lá sem marcar a consulta. Não porque não tinha vaga, porque não foi preciso. Eu sentei com ele conversou, ele desabafou, ele botou tudo que ele estava sentindo para fora. A gente segurou a mão do outro, fizemos uma meditação, pedi para ele fechar os olhos, respirar fundo. Eu fui falando algumas palavras, ele foi respirando fundo, até que ele soltou o choro. Chorou, deixei ele chorar. Quando ele parou de chorar, pedi para ele respirar fundo novamente, terminei a meditação,
Quando acabou, ele falou assim, eu tô bem. Não quero mais ir no médico, não, tô bem. E ele foi embora. Então, assim, não é tão bonito isso? Você poder ajudar uma pessoa com palavras, mais do que com uma receita. Porque as pessoas acham que, porque eu trabalho na unidade de saúde, então minha função aqui é marcar consulta. Então, você chegou? Você vai pro médico. Porque eu trabalho com a médica, mas aí tem muita gente para ela atender. Mas fulaninho gosta de remédio controlado, vamos dar uma receitinha de remédio controlado para ele, que ele vai embora, aí diminui o atendimento de hoje. Já cansei de ver isso acontecendo. Já cansei de ver isso acontecendo. E isso não é só aqui na localidade que eu moro, não. Tá? Já tive em outros lugares, em lugares longe, e já vi isso acontecer. Então a gente tem que estar muito atenta a isso. Às vezes a pessoa só quer um abraço. Foi ontem. Ontem fui com uma colega de trabalho ver uma cliente numa residência. Aí aproveitamos e levamos as vacinas para ela tomar e tal, que ela não anda. E também eu falei, vamos levar as vacinas, que se ela não tiver tomado as vacinas, a gente aproveita e faz Covid, né, da gripe, a gente já faz as vacinas dela. E levamos. E estamos lá. Aí ela veio rindo. Vocês vieram aqui só para me ver? Aí eu fiquei assim, eu falei, nós viemos te ver. Nós viemos saber como que você está. Né? Sua irmã esteve lá, disse que você não está passando bem, que você não está legal, que você estava querendo só ficar na cama. Mas ela falou, não, quando vocês chamaram no portão que eu quis levantar. Aí a irmã trouxe ela para a varanda, nós sentamos na varanda e ela pediu que a gente abraçasse ela. Ela pediu primeiro para mim um abraço, depois ela pediu para a colega de trabalho que estava junto comigo que abraçasse ela. Aí a colega abraçou ela. Ela falou assim, agora vamos abraçar nós três juntas? A irmã dela ficou olhando sem entender nada. E abraçou as três. Dá até vontade de chorar. Nós três, a gente ficou abraçada. Aí eu passei a mão nas costas dela, ela falou assim, agora vocês podem ir embora. Gente, aquilo foi assim, acaba que ela não tinha as vacinas, nós fizemos as vacinas nela, conversando com a irmã dela, nós descobrimos que ela não tinha tomado vacina, nós aproveitamos, fizemos as vacinas, mas aquilo foi uma coisa tão... Eu acho que não era só ela que estava precisando do abraço. Eu acho que eu também estava precisando daquele abraço. A colega também estava precisando daquele abraço. Então, aquele abraço coletivo de nós três ali, aquilo fez bem para as três, não foi só para ela. Então, fica aí para vocês se perceber. Não, tem gente que não gosta de contato físico, né? Então a gente tem que respeitar, né? Tem outros que já gostam mais. Mas se você perceber que perto de você tem uma pessoa que está precisando de um abraço, você dê esse abraço. Você dê esse abraço, porque esse abraço vai ter um significado muito grande. É igual no dia que eu tive mês passado, eu tive na casa de uma amiga minha, a Maria Lúcia, e a mãe dela, na hora que eu estava saindo, a mãe dela me chamou. E a mãe dela estava o tempo todo conversando, rindo, brincando com a gente. Nós passamos assim quase uma tarde inteira juntas, as três, rindo, brincando, contando o caso. E quando eu estava saindo no portão, a mãe dela me chamou. A mãe dela em pé na porta, a mãe dela me chamou. Aí eu parei, olhei, perguntei o que foi. Ela, dá um pulinho aqui rapidinho. Quando eu cheguei, ela falou assim, deixa eu te dar um abraço. Aí eu falei, claro, com certeza. Aí abracei ela. Ela falou assim, quando você chegou, eu vi que você estava precisando de um abraço. E realmente, quando eu cheguei lá,
eu estava com uma situação em que, ó, a voz começa a ficar embargada, em que eu estava precisando de um abraço. Eu falei que eu não ia chorar hoje. E eu fui justamente lá porque essa minha amiga, a Maria Lúcia, ela é uma pessoa assim muito alegre, tem sempre palavras boas para dizer para a gente, de entusiasmo. E naquele dia eu não estava me sentindo bem. Tinha acontecido alguns problemas comigo. E ela falou assim, não, passa aqui em casa para a gente conversar. Aí eu passei lá para conversar esses problemas com ela. E a mãe dela veio, a gente estava conversando os problemas, a mãe dela veio, nós começamos a brincar. Eu morri o assunto para não comentar certas coisas perto da mãe dela, uma senhora de idade, né, que também tem depressão. Mas aí nós mudamos o assunto, fomos brincar, fomos não sei o quê. Quando eu vi, falei, pela hora, a gente deixa eu ir embora, que já tá tarde, já ultrapassei demais o horário que eu tinha que estar aqui. Mas na hora que eu ia saindo, ela me chamou. Ela falou assim, não, eu vi que quando você chegou, você precisava de um abraço. Gente, isso foi tão... Você não sabe o quanto aquele abraço teve o significado para mim. Depois eu mandei até umas mensagens para ela. Eu falei, gente, aquele abraço me fez tão bem, me confortou tanto, que eu até esqueci tudo que eu estava passando. Então, se você perceber, sentir que tem alguém aí do seu lado que precisa de um abraço, dá um abraço. Dá um abraço. Eu, quando eu estava com minha filha mais nova em coma, há 1 ano e pouco atrás, ela ficou internada, ficou grave no hospital. Ela tem 25 anos. E ela ficou em coma. Eu fui trabalhar, até essa minha amiga, Maria Lúcia, trabalhava comigo. Ninguém no trabalho estava sabendo a situação que eu estava enfrentando, só ela. Eu conversei eu estava indo para o trabalho para poder conversar com ela. Passei na rua, um rapaz falou assim, ei. Aí eu parei, olhei, falei, é comigo? Ele é, espera aí só um momentinho. Achei que ele fosse me pedir alguma informação. Juro para vocês que eu achei que ele fosse pedir alguma informação. Ele chegou perto de mim e falou assim, olha minha amiga, o que você está enfrentando é barra, mas me dá um abraço aqui. Ele me puxou e ele me abraçou. Botou minha cabeça no ombro dele e ficou abraçado comigo ali uns 5 minutos. Todo mundo passando na rua, ninguém estava entendendo nada. Eu comecei a chorar. Depois que eu levantei a cabeça, ele falou, respira, acalma. Aí ele falou, quando você passou por mim, eu senti que você estava precisando de um abraço. Eu falei, estava mesmo. Eu falei, agora eu percebi que eu estava precisando de um abraço. Porque até então a gente é forte o tempo todo, né? Eu sou aquela rocha. Mas quando eu caio, como a maioria das pessoas... Tem pessoa que gosta de se fazer de vítima. Eu não gosto de me fazer de vítima, tá? Aí ele me perguntou, você quer me contar o que você está passando? Aí eu só virei para ele e falei assim, eu tô com a minha filha internada, minha filha entrou em coma. Ele ficou olhando para mim assim, as lágrimas dele pingou. Ele falou assim, eu só tinha visto que você precisava, eu só senti que você precisava de um abraço. Eu não sabia que você estava enfrentando um problema tão sério. Aí acabamos, trocamos telefone ali, ele é meu amigo até hoje. Descobri que a mulher dele é minha amiga de muito tempo. E eu não sabia, né? Que a gente é amiga de internet, né? De muito tempo.
Aí ela mexendo na internet, ele viu uma foto minha, aí falou que tinha encontrado comigo na rua e que eu falei isso para ela. Ela entrou em contato comigo para saber como que estava minha filha e acabou a gente se aproximando, né? Foi assim, foi até muito bonito isso, porque às vezes de um problema surgiu tanta coisa boa, né? Graças a Deus minha filha se curou, né? Tá tudo bem. E eu fiz amizades com pessoas que eu nem imaginava e que estavam ali do meu lado, estavam no momento em que eu precisava de um abraço, só um abraço. O abraço dele naquele dia, do Wagner Lopes. Wagner, beijo para você e para Rosane, meu amor. O abraço dele naquele dia me reconfortou de uma tal maneira que eu não sabia que eu estava precisando botar aquilo tudo para fora. Eu estava com tanta coisa presa. Eu só sentia muita dor de estômago, eu sentia muita dor nos ombros. E foi logo depois disso que eu comecei a tratar as terapias, porque eu entrei numa depressão muito profunda depois disso. Aí eu entrei nas terapias, até que me tornei terapeuta e estou falando aqui com vocês hoje. E nosso tempo de live já estourou. E vamos deixar este assunto para a próxima live da semana que vem, que tem muito mais. Cada semana nós vamos falar de um assunto diferente, de uma coisa diferente. Vamos bater esse papo. Espero que todos interajam, todos respondam. Responde lá no meu direct, eu respondo vocês. E a gente faz um novo conteúdo para a próxima live. Mas por hoje nós vamos ficando por aqui, porque por hoje eu acho que já encerrou, nós já falamos demais, já até chorei, já até me emocionei aqui lembrando de alguns casos. Beijo para todos os meus amigos que eu citei aqui hoje, Dr. Sérgio Gomes, Maria Lúcia, minha amiga, beijo para você e para sua mãezinha. Wagner e Rosane, beijo para vocês. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, tá? E até a próxima. Semana que vem a gente volta com mais um conteúdo. E se tudo correr bem, a gente leva esse conteúdo mais à frente. Beijo, boa noite.